Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Virgem. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Virgem, o que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Virgem precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações. Olha isso, gente, para os queridos regidos, uau, sob o signo de Virgem, abrindo a vossa leitura, gente, com a energia da prosperidade aqui, né? A energia do número 8 para vocês, tá? E aqui existem caminhos abertos para vocês estarem se aventurando aqui, oportunidades, tá? Que começam com vocês, tá? Aqui a receptividade para novas experiências, então se mantenha, né, receptiva, aberto para novas experiências aqui, as oportunidades que estão nas suas mãos. Gosto muito dessa carta porque traz essa questão da pérola que se forma no interior das conchas. E aí, essa carta aqui que fala, né, traz a energia do número 8, essa chama dessa vela, fala sobre crenças. E ela diz assim: examine as suas crenças existentes, né, as crenças que você pode guardar dentro de si. E essa carta fala sobre a informação. Então, assim, o interessante aqui, porque a leitura, ela vem colocando vocês para avaliar, né? Examine. Então, avalie o que às vezes nós guardamos dentro de nós, que tipo de crenças nós guardamos dentro de nós, que realmente abre o nosso caminho para crescimento, para novas informações, para nós nos aventurarmos, experienciarmos novas experiências. Isso vale para qualquer cenário. Situação dentro de trabalho, novos conhecimentos, né? Expandir os nossos horizontes, independentemente do cenário, né? Mas aqui, olha, sobre que tipo de luz, né, nós trazemos, que realmente isso nos alarga, né? Alarga nossos horizontes, ou que tipo de crença que de repente apaga a nossa chama viva, né? E corta a nossa conexão com possibilidades, com oportunidades. Então, aqui a leitura, ela vem se conectando, não é, meus queridos, com virginianos, com virginianas que estão avaliando certos tipos de pensamentos, certos tipos de crenças. Às vezes é sobre uma determinada crença que você pode ter, às vezes é sobre alguma coisa até sobre si própria, sobre si próprio. Exemplo. Por exemplo, que essa carta fala, né? A chance está nas minhas mãos. Não sou capaz de fazer algo novo, de me aventurar naquele, né, naquele novo trabalho, ou de repente naquele novo estudo. E aí a gente acaba ficando, né? Às vezes a crença é sobre a nossa própria limitação. Às vezes a gente mesmo se coloca numa caixinha muito, muito, muito pequena e a gente reduz o universo de possibilidades que nós já somos por natureza. A nossa essência, ela é ilimitada, ela é pura potência, ela é pura luz, tá? Então a leitura, ela pode estar falando sobre diversas crenças, diversos tipos de pensamentos que cada um de vocês, de repente, né, pode estar guardando. E a ideia é que você realmente traga, né, como essa chama viva. Então, que tipo de pensamento que pode realmente iluminar a sua vida como um todo e te conectar com aberturas, com oportunidades, com crescimento, a questão da pérola sendo formada no interior. Estamos falando de uma joia, estamos falando de algo de valor, estamos falando de prosperidade. Tá? Então, que tipo de questões que às vezes nós guardamos dentro de nós que realmente amplia a nossa vida como um todo, ou de repente nos limita, né? Aqui a aventura vem sobre o aspecto de explorar novos horizontes, né? E aqui a energia do 7 tem uma frequência espiritual, a energia do 8 fazendo a conexão com a prosperidade. Então eu sei que vocês já podem até estar, né, ponderando, percebendo. Essa carta tem muito a ver com expansão de consciência, porque são aqueles momentos em que meio que acende uma luz e aí a gente fala assim, nossa, né? Algumas coisas estão mudando e algumas crenças, alguns tipos de pensamentos, eles não fazem mais sentido. E quando isso acontece, realmente nós vamos nos ver explorando outras coisas. Até falando sobre gostos, sobre
comidas, sobre literatura. Nossa, muda tanta coisa, né? Quando começa aquele chamado, essa carta tem uma conexão profunda com a carta, o arcano maior do julgamento, né? Quando toca aquela trombeta, quando toca aquela corneta, e aí é uma trombeta, né? Mas quando faz aquele tum-tum, aquilo retumba dentro de nós, e aí você fala assim, nossa, né? Muitas coisas não vão permanecer mais como eram antes. E aí a gente começa a ver que o nosso universo pede por essa expansão, pede por esse crescimento, não é, meus queridos? Assim como essa pérola. E nós vamos passar a ir em busca disso, tá? Então aqui, quando essa carta diz, esteja aberto para novas experiências, para mim aqui vocês já estão, né? Totalmente receptivos aqui, e você sabe que as chances para transformar a sua vida de modo muito positivo, produtivo, próspero e sensacional está realmente nas suas mãos. E aqui essa carta ela traz uma mensagem muito interessante, porque ela diz assim, preste atenção nos detalhes. Então essa leitura, Virgem, muito provavelmente ela vai estar se conectando, né, com aqueles que já estão percebendo esse chamado no íntimo, né, na chama viva dos vossos sagrados corações, e realmente estão percebendo esses detalhes. Que detalhes são esses? São as diversas formas que o divino tem de se apresentar diante de nós, dizendo assim, olha, toda essa transformação interior ela não está acontecendo por um acaso. Então comece a perceber uma série de movimentos, e a própria leitura vem, né, para respaldar isso, vem para fomentar isso, né, nesse sentido, de que é um sinal também. Então a leitura ela vem como uma confirmação de um movimento interno. Veja que a pérola se forma no interior da concha. Então estamos falando sobre o seu universo interior. Tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem para você do signo de Virgem, prestando atenção aos sinais, prestando atenção aos recados. Linda demais. Vamos ver o que mais vem para você do signo de Virgem agora com o tarô. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos. A você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão, meus queridos, por todo o carinho. Nós seguimos assim, corações sempre unidos nesta grande e poderosa energia do bem maior. Corações sempre unidos, nós seguimos assim, né? Nessa grande aventura, nessa grande jornada chamada vida. E assim é. Signo de Virgem, agora com o tarô. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Virgem, precisam saber para este momento das vossas vidas, agora com o tarô. Quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações. Aqui para mim vem como uma grande confirmação para vocês, né? Daquilo que a chama viva do seu Sagrado Coração já está pulsando, já está reverberando para os queridos regidos sob o signo de Virgem. E vamos lá. Agora com o tarô, signo de Virgem. E aqui essa carta, ela vai fazer uma conexão com a Imperatriz. Eu já falo para vocês, olha, um 10 de copas, gente, que coisa linda, no fundo da vossa leitura. Aqui a energia do 3, ela vai fazer uma correspondência com o tarô, com o arcano maior da Imperatriz. Então tem a ver com essa fartura, né? Ela dá o respaldo aqui para mim, justamente do 8 que abre a vossa leitura. Então é uma confirmação para mim, tá? Lindo demais. Essa abertura para novas experiências realmente te conecta com a prosperidade, tá? Que é a idade próspera, né? É o momento próspero. Olha, essa carta é uma confirmação. Olha as crenças limitantes. Olha o pensamento que nos limita aqui. Uau! E aqui o pensamento já liberto. Ai, que lindo! Que lindo! E a confirmação aqui da prosperidade para mim. Perfeito, gente. Perfeito. E aqui não é só prosperidade, né? Aqui estamos falando de bênçãos, estamos falando de harmonia, estamos falando de bem-estar.
Eu gosto muito dessa carta, ela traz uma energia de dança, ela traz uma energia de movimento, e é bem o que a nossa vida, a jornada, a grande aventura. No tarô a gente tem essa expressão, né, a jornada do herói, que tem muito a ver, na verdade tem muito a ver não, tem tudo a ver, né, com a Odisseia, né, o filme aí que está em alta, né? Então a jornada do herói é exatamente a representação, né, da jornada das nossas vidas. Então aqui tem a ver com o fato de nós estarmos dançando, fluindo entre os altos e baixos e todos os momentos e movimentos de transformações internas. E é muito legal quando isso acontece, né? Quando a gente olha para trás e a gente fala assim, nossa, como eu mudei, né? Como a minha percepção mudou sobre certos aspectos, como o meu universo foi se transformando e foi se tornando receptivo e nutritivo para que então eu pudesse, né, me alinhar e me conectar com bênçãos, com harmonia, com paz interior e tudo mais. Porque falar sobre prosperidade é um momento próspero em todas as camadas, em todas as esferas das nossas vidas. E isso vale também para tipos de pensamentos que cultivamos. Existem pensamentos que eles nos limitam a tal ponto em que a nossa vida se desconecta totalmente da harmonia. Não é, meus queridos? E aqui, olha, realmente prova para mim, tá? Esse momento de abertura. Então fica confirmada essa questão de um movimento interno na direção de, olha, realmente existem coisas aqui que eu quero buscar, que eu quero ir além. Mostra aqui para mim vocês realmente seguindo em frente, observando, principalmente na hora de seguir, né? Antes de seguir, esse pensamento realmente ele é só um pensamento? Ele está realmente me limitando? Ou esse pensamento, de repente, se eu troco ele por informação, por conhecimento, eu vejo que eu posso ir além e eu posso desbravar outros horizontes, outras experiências, outros conhecimentos, eu posso alargar os meus horizontes de tal forma que para alguns de vocês aqui estamos falando sobre ganhos materiais também. Tá? Sobre a entrada de dinheiro, sobre conquista. E aqui é um movimento muito seu, muito íntimo. Não existe uma dependência de você esperar que alguém ou algo, sabe, venha junto com você. Aqui existe uma energia de família ou de pessoas muito queridas, né? Uma pessoa que é especial, olha, fazendo essa dança da vida com você, muito favorável para relacionamentos afetivos, amorosos, estrutura familiar aqui formada, ou que venha a se formar. Mas isso reverbera na sua família, isso ecoa para a sua família, mas o movimento é seu. Então essa chispa começa dentro de você e você vai atrás. E vai promover todos os caminhos, né? Aqui como essa carta fala, cadê aqui? A chance está nas suas mãos. Então essa pessoa é aquela pessoa que foi atrás, ou que está indo atrás, né? Cada um de vocês está no momento. Então aqui mostrando um crescimento que ele é gradual, que ele é feito, né? Não é da noite para o dia. Então mostrando para mim que começa com uma energia, começa com um movimento interno, e eu vou alimentando isso, eu vou nutrindo isso, eu vou fazendo acontecer, eu vou criando as oportunidades dia a dia. Então vamos supor, eu quero sair daquele cenário, eu quero sair daquele trabalho. Existe essa energia aqui de apego, às vezes veja, não é o apego, eu errei a palavra, não é isso que eu quero dizer. Nós nos vemos, às vezes, acorrentados. Não é apego, é diferente. Apego, a gente está apegado a algo, não é isso. Aqui é estar amarrado a algo. Então, às vezes, nós estamos ali amarrados naquele trabalho. Não está bom, mas a gente acaba ficando. E acaba ficando ali dentro daquele formato, dentro daquele condicionamento, sofrendo ataques, né? No sentido energético, às vezes um desgaste. E a gente vai ficando. E a gente vai ficando, né? E aí eu sei que aquilo não tá bom. Até um belo dia em que realmente eu olho para aquela situação e eu falo assim, essa situação pede por uma mudança. Porque eu já tomei a consciência, olha a crença. Eu já tomei o pensamento de que aquilo não está bom para mim. Então, quais são os passos que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso organizar?
para que então eu chegue nesse ponto de libertação, de autonomia, de sucesso e resultados positivos, entende? E aí eu me liberto, e aí eu tiro aquelas correntes, e aí eu corto com aquelas correntes, né? E aí aquela frase que eu gosto, olha a questão das correntes aqui, olha, é perfeito, tá? A gente fica amarrado ali naquela situação, mas na verdade, aí é só um pensamento que está nos limitando ali. Às vezes a gente pode pensar assim, ah, mas e aí? Eu vou sair daquele trabalho, e aí? Para onde eu vou? O que que eu vou fazer? Eu já estou há tanto tempo ali e acabo, né? Será que eu vou achar coisa melhor? Então vamos procurar, vamos informar, vamos pesquisar, vamos lançar currículos. Existem possibilidades aqui para vocês, mais de uma. Então sinalize isso, vá atrás. Né? Aqui mostra um crescimento, um resultado que ele é feito mediante, né, dia a dia. É uma árvore dando frutos. Mas essa árvore teve que ser semeada. Entende? Ah, eu quero mudar algo na minha vida. Às vezes não é sobre trabalho. De repente está tudo certo no trabalho, mas eu quero mudar. Então, o que que eu posso estar fazendo? Primeira coisa, observar os pensamentos. Que tipo de pensamento expande, que tipo de pensamento retrai? Outra coisa que é importante, o que que de repente pode surgir que vem numa base de medo, de senso de escassez, de senso de impotência, de às vezes a sensação de estar sempre naquela posição de defesa. Então é importante perceber se está se defendendo de quem. Aqui a concha fala sobre essa defesa, mas às vezes essa defesa, essa energia que você se defende, ela é real. Existe um motivo para isso, real, hoje. Às vezes podemos estar falando de coisas do passado, entende? Então assim, aquilo foi lá naquele momento, e agora? Hoje, entende? Então aqui nós estamos falando de pensamentos estruturados, tá? De pensamentos realmente no sentido de escolher, porque como eu disse, existem possibilidades aqui, e simplesmente se lançar. Estar receptivo, né? Estar receptivo e simplesmente se lançar aqui. Gradualmente você vai ver o resultado. Essa carta tem uma conexão profunda com essa daqui. Como eu falei sobre os frutos, eles não vão render da noite para o dia. É um crescimento lento e gradual, mas que chega, chega. Por quê? Porque é feito de modo, olha, informação, né? É feito com base em conhecimento, é feito com base em dedicação, é aquilo, devagar e sempre, constância. A questão da pérola é a mesma coisa. Como é que a pérola se forma no interior de uma concha? Constância. Constância. Pouco a pouco, um grãozinho em cima do outro e vai se sedimentando. Claro, dentro de um ambiente nutritivo. Ou seja, que ambiente é esse? O nosso ambiente. O nosso eu maior, a luz da nossa consciência, a luz do nosso coração. Então, meus queridos, aqui nós estamos falando de, primeiro, avaliação, primeiro, autoestudo, tá? O estudo de si mesma, o estudo de si mesmo, com base na avaliação de pensamentos que podem realmente libertar ou pensamentos que podem nos enraizar, né? Nos manter ali enraizados em cenários que às vezes não são legais, mas a gente acaba ficando ali com um receio de se desprender daquela situação que já se formou. Então nós estamos falando desse desprendimento, dessa libertação. Olha essa energia aqui, esse rei, ele vem como se fosse eu não sei se existe o termo sereia e sereio, mas aqui seria um sereio, né? Eu não sei se tem a versão, né, masculina da palavra, né? Mas existe um movimento aqui, entende? Ele tem uma cauda, ou seja, ele se movimenta e ele se adapta em qualquer ambiente. Por quê? Porque ele pode ficar na terra e pode ficar parte na terra e parte na água, ou seja, ele se adapta a qualquer ambiente. Isso mostra o quê? A sua capacidade de adaptação. Então, se de repente você sai de um trabalho e vai para o outro, você vai se adaptar perfeitamente e vai ter resultados muito positivos. Estamos falando de prosperidade, a idade próspera, estamos falando de resultados positivos. Então, é simplesmente observar as crenças limitantes, essa carta fala sobre isso, e seguir em frente na direção de pensamentos novos. Busque por conhecimento, busque por informação, busque por estudo, se for esse o caso.
né? Busque avaliar os cenários, as situações e siga em frente na direção de novas oportunidades, de novas perspectivas. E se não houverem essas oportunidades, crie. Faça essas oportunidades acontecerem, né? É exatamente sobre trilhar um caminho. Às vezes nós não vamos ter uma rota pronta para que a gente possa seguir. E muitas vezes nós vamos ter que criar estes caminhos. Como na frase de Ralph Waldo Emerson, nós precisamos trilhar um caminho onde às vezes não existe rota alguma. O que precisamos fazer é simplesmente seguir. Seguir o quê? Mediante a luz da nossa consciência, a luz que nos mantém vivos, que nos mantém ativos, que nos mantém nessa dança chamada vida. Aqui existe uma abertura para realmente, né, uma nova chispa, uma nova centelha, um novo tchatcha que mostra para mim um novo gás, sabe? Um novo gás dentro de você, uma nova energia que vem trazendo um novo dimensionamento aqui nas vossas vidas, né? A energia do 1, a energia do 10, que são as duas frequências que o nosso ano transita constantemente. Então estamos falando sim de finalizações ou completude. Às vezes não é sobre o fim, mas é sobre aquilo ter se completado já. E aquilo já não me preenche mais ou não faz mais parte, né? É como se nós ficássemos condicionados dentro de é como o livro. Nós podemos ler ou viver, entende? Eu sou apaixonada por livro, mas eu estou dizendo, vamos supor que você pega um livro falando sobre a história da sua cidade, entende? Então, às vezes você pode... Eu sou uma entusiasta de leitura, tá, gente? De livros. Eu não estou sendo contra livros de forma alguma, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero transmitir. Mas eu estou dizendo, existe o fato de você ler e existe o fato de você viver, entende? E é isso que eu quero colocar aqui. Então, nós podemos, às vezes, ficar condicionados a tal ponto em que a gente não se liberta e não vive. É como a pérola, que pode ser transformada numa joia, num anel, num brinco, num colar, numa pulseira, ou pode simplesmente ficar ali dentro da concha. Entende? Então, assim, chegou naquele ponto de completude, chegou naquele 10 e agora é o momento de descortinar novas experiências, possibilidades de escolha para vocês existem aqui. O importante é não deixar o pensamento travar você. O importante é perceber, né, a natureza desses pensamentos, a raiz desses pensamentos, onde está a raiz desses pensamentos e planejar, estruturar muito pulso aqui, muita energia e seguir na direção destes resultados positivos que vêm aqui para vocês. Como eu disse, né, se estivermos falando de trabalho, por exemplo, para cada um de vocês é um cenário muito favorável aqui, a possibilidade de você ter até uma receita maior, uma renda maior, tá? De repente uma autonomia maior. Tá? Se for sobre, de repente, uma mudança num estilo de vida, muito favorável para você ter mais energia, mais disposição. Às vezes são aqueles pensamentos que a gente começa a mudar sobre si mesma, e quando a gente olha, a gente começa a investir na qualidade do nosso dia, na qualidade da nossa vida, na qualidade do nosso sono, e quando a gente percebe, nós colhemos isso. E isso vai impactar de modo positivo para quem? Para a nossa família também. Porque é aquilo que eu falo para vocês, né? Quando eu estou bem, tudo fica bem. Então as pessoas que estão ao nosso redor também vão desfrutar da nossa energia, da nossa vitalidade, da nossa disposição e de tudo aquilo que nós estamos construindo. São vocês do signo de Virgem realmente, tá? Manifestando uma realidade linda, repleta de resultados, repleta de prosperidade. Uma leitura extremamente abençoada aqui para vocês e que vem aqui para mim também, tem uma mensagem muito importante, porque tem a frequência aqui, gente, de dois elementos para vocês que eu preciso passar. Que elementos são esses? Elemento ar e elemento água. Você fala assim, Anne, mas o que isso tem a ver com a leitura? Nós somos regidos pelo elemento terra, Virgem. Elemento terra. E o que esse ar e essa água tem a ver com a gente? Então vamos lá. Aqui é a questão do arquétipo, tá? Então assim, esses dois elementos, eles fazem uma correspondência muito importante. Por quê? O elemento ar, e vocês vão entender exatamente a mensagem das cartas, olha isso. O elemento ar, ele é sobre a regência dos nossos pensamentos, também das nossas palavras.
com toda certeza. Então, se os meus pensamentos, eles me aprisionam, se os meus pensamentos me deixam, fazendo uma alusão ao livro de novo, um livro com tanto conteúdo, mas fechado na prateleira, não serve de nada. É como um deck de tarô, guardado na prateleira, não serve de nada, precisa ser colocado em uso, certo? Então é isso, o ar aqui travado, sem expansão, como na frase de Einstein, uma mente que se expande, que se alarga para uma nova realidade, jamais retorna para suas antigas dimensões. Então, essa qualidade desse ar em movimento, em expansão, em maestria, em autonomia, ele vai reger a forma como eu estou me sentindo. Ele vai reger a forma como eu danço pela vida, em harmonia e enxergando a vida como uma eterna aventura, como uma eterna possibilidade de expansão, de crescimento, e aí sim novos livros agregados, né, fazendo uma alusão de forma metafórica, novos livros agregados na biblioteca da nossa vida. E muitos de vocês, muito provavelmente aqui, vão estar comprando livros, né, de modo até meio compulsivo, um atrás do outro. Isso aconteceu assim comigo, né, é muito interessante falar sobre isso com vocês, porque me veio, né, essa questão que aconteceu comigo, né, no momento do primeiro despertar, porque nós temos vários ao longo da nossa existência. E aí, gente, foi o momento em que eu fui buscar por informação, porque eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Então, eu não tinha o Equinócio Tarô naquela época, né, para mim, para me ajudar. Então eu fui buscar, né, e comecei a ler. E aí eu lembro que tinha uma livraria muito legal, né, num shopping da minha cidade. E aí, nossa, essa livraria faz falta hoje, infelizmente, fechou justamente por conta do hábito da leitura aqui, né, tá se esvaindo, tá se esgotando. E isso é muito triste, porque a gente vê, inclusive, um déficit no vocabulário, né? Isso é muito ruim, é péssimo para a nossa língua, por sinal. E aí, o que acontece, né? Eu ia lá, pegava um livro, comprava, pronto, devorava o livro em uma semana, mais ou menos, né? E aí ia lá, comprava outro. Então, assim, muitos de vocês provavelmente vão estar buscando por muita literatura nesse momento, tá? E eu, como eu disse, eu sou uma entusiasta de leitura, né? De livro e tudo mais. Eu gosto, né, dessa questão do papel, a experiência tátil e tudo mais, né, sensorial. Então, assim, eu super apoio isso, tá? Então, leiam, estudem, ampliem os vossos conhecimentos, isso ajuda o nosso poder de avaliação, de análise, e eu sempre falo isso, eu coloco isso em todas as leituras, sempre. Pense, jamais permita ser pensado a ser pensado. Tá bom, meus queridos? Yes! Que mensagem linda, que mensagem forte. Então, a questão do ar e da água, tá? A forma como nós estamos pensando vai impactar na forma como eu estou me sentindo, na forma como eu vou ter esse traquejo, esse molejo perante a vida. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar uma mensagem final com este oráculo, mas antes eu quero trazer aqui para vocês um mantra de ativação, tá? Um mantra que vai ajudar você em qualquer momento aqui. Aqueles que estão ainda naquele ponto em que muda algo dentro, né? Muda algo dentro de nós, do nosso universo interior. Aqueles que já estão se aventurando, aqueles que ainda estão escolhendo, ainda estão avaliando possibilidades, né? E aqueles que também já estão no ponto da colheita, tá? Que já estão, inclusive, vendo, né, os aspectos positivos dessas mudanças, dessas transformações para aqueles que você ama, para a sua família, tá? Um momento aqui de muitas bênçãos para vocês, tá bom, meus queridos? Eu quero fazer um mantra aqui bem legal, que é exatamente sobre essa questão dos elementos, que é o seguinte: eu estou bem, tudo está bem. Eu estou bem, tudo está bem. E assim é. Tá bom, meus queridos? Trabalhem com a energia deste mantra, levem este mantra para as vossas vidas, para o vosso dia a dia. E uma excelente forma de trabalhar com a energia deste mantra é escrevendo aqui abaixo nos comentários. Então, se você sente o chamado para assim o fazer, pode escrever aqui abaixo nos comentários. É uma excelente forma de potencializar as energias dessa leitura. E aí a questão, né, do mantra, eu estou bem, tá? Tudo está bem, é justamente para que a gente possa, sabe, varrer
o fator medo, o fator limitante, o fator às vezes de um pensamento que retrai, que recolhe, que exprime. Olha essa linguagem corporal, vocês vão entender exatamente o que eu quero transmitir para vocês, né? Na verdade, a mensagem das cartas. Aqui, olha, a pessoa está amarrada, está restrita, sem movimento. E ó, aqui é a questão das águas, né? E aqui já o sereio, né? Que eu não sei se tem essa questão do sereio, gente, mas eu vou pesquisar, vou me informar, né? E aí, depois eu falo para vocês. E aí aqui, olha, né? Essa questão, né, da abertura, da receptividade. Perceba, essa pessoa está bem e tudo está bem ao redor dela. Olha a colheita aqui, lindíssima. Aqui não está legal, né? Ela não está bem e as águas também fora não estão. Percebam? Então essa questão, né, do mantra vai ajudar tanto para você que já está naquele ponto de colheita, quanto para você que de repente está ali, né, você quer fazer até a mudança, mas aí vem aquele pensamento contrário. E aí isso pode atrapalhar, por exemplo, no momento de uma tomada de decisão, no momento de você fazer um planejamento, ou de repente, poxa, eu quero crescer dentro da empresa, então eu vou buscar um curso, vou me informar, vou ampliar o meu horizonte. E aí você percebe que realmente, né, isso vai alargar e vai impelir você, vai te colocar para frente, tá bom, meus queridos? Então, por isso o mantra que veio foi esse para vocês, tá? E vai ajudar em qualquer momento, tanto para você que já fez as mudanças e já está colhendo, você sustenta essa energia, tá? Afirmar que está bem, isso é tudo de bom, tá? Essa potência, essa força, essa energia, isso ajuda com que a gente amplie o nosso campo áurico vibracional, a chama viva dos nossos sagrados corações. E aí eu quero colocar aqui para vocês uma energia de ativação, tá? Que vem forte aqui para vocês a frequência do chakra, do Agnya Chakra, o ponto entre as sobrancelhas, tá? Então, meus queridos, a energia do Agnya Chakra, ela trabalha dentro do azul índigo. É um azul que ele é quase um roxo, não chega a ser um roxo. Então a ideia é você colocar essa cor em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que sempre vão ficar mais pertinho de você, tá? Uma forma de você trabalhar com essa cor é você utilizar esse cristal, que é o lápis lazuli, tá? Ele é um cristal extremamente poderoso para se trabalhar, né, com a energia do Agnya Chakra. Tá? E fica de dica aí para vocês, a ideia, Virgem, é você trabalhar tanto com os mantras, ainda vou fazer mais um com vocês, quanto com a energia do Agnya Chakra, até eu lançar a vossa próxima leitura, que vai ser na próxima sexta-feira, tá? Então fiquem sempre ligados aqui, acompanhem os próximos lançamentos, e enquanto isso você vai trabalhando com as energias, vai colocando o azul, tá? O azul índigo, dessa forma como eu coloquei para vocês, e vai trabalhando também com as energias dos mantras, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Virgem. A confirmação aqui para mim também da prosperidade, da harmonia, da alegria, vem para mim também por conta dessa frequência bem dourada que vem para vocês, tá? Uma energia de monarquia, de reinado aqui, tá? Então são vocês realmente lá no topo, sabe? Aquele momento em que você, poxa, que legal, né? Eu ver os resultados, sabe? É essa satisfação. Que legal eu ver os resultados, né? Do que um simples pensamento pode fazer. Realmente, como a carta disse, né? A oportunidade está nas suas mãos. Lindo. Então vamos lá. Virgem, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé deste vídeo, agora aqui para vocês. Também está, olha o que veio aqui. Vieram quantas cartas? Gente, eu vou pegar as 3, tá? Aqui fala sobre dinheiro. Então, para alguns de vocês, com toda certeza é isso. Olha, as sementes que você plantou vão florescer em breve, né? Perfeito com o que eu falei sobre a árvore trazer os frutos, tá? Perfeito para vocês. Então, como eu estava dizendo,
Você pode, então, acessar o meu site, que está aparecendo aqui abaixo para você no rodapé deste vídeo, e também está aqui na descrição e fixado aqui abaixo no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá, vamos ver essas cartas para vocês. Então aqui é o seguinte, olha, energia do número 257, que vem aqui para vocês, também energia espiritual, o 7. Então tem um número aqui de ativação, né, um código 777 para vocês. Para quem gosta de trabalhar com os números, é a energia do 10. Então fica confirmado para mim sim, né, o 10 aqui também, o 10 aqui. Uma energia para o nosso ano, né, de 2026, perfeito. A questão do 8, que vem aqui também para vocês, né, abrindo a leitura, mês 8, perfeito. E aqui o 46, então veja, 6, 7, 8, 9, 10, né, passo a passo, sem pressa, exatamente como a pérola se forma, perfeito. E aqui a energia do 6, um período de harmonia, perfeito. Vou deixar para falar sobre essa carta depois, eu vou fazer nessa sequência. Então ela diz assim, a roda do sol, olha que lindo. Mantenha a certeza de sentir, aqui tem uma expressão no inglês, né, uma expressão idiomática que ele diz assim, né, de segurar o fôlego, né, de observar a sua respiração, né, sabe, tipo o nosso respire fundo, tá? Então assim, tenha certeza de respirar profundamente, né, você está numa jornada inesperada, olha que lindo, né? E aqui falando sobre a roda do sol. Então, assim, realmente, né, a leitura pede por essa movimentação, né? A leitura pede realmente que você se prepare para uma jornada que é novo. O novo sempre às vezes pode assustar, né? O novo sempre pode trazer aquele fiozinho, né, na barriga, mas a vida é assim, né? Essa é a nossa vida, né? A gente sempre vai estar, né? Para aqueles que vivem, né, a vida, nós vamos sempre estar explorando novos horizontes, senão a gente acaba ficando realmente ali, né? Sentindo como se a gente estivesse, né, atado, né, aprisionado, acondicionado, né, dentro daquele cenário. Aqui, essa carta é uma confirmação, né? Ela fala sobre, esse é um convite de celebração para todas as possibilidades. Eu falei sobre isso, né? Que não faltam oportunidades para vocês, que são presenteadas, que são entregues para você quando você está pronta, quando você está pronto para ir além. E é perfeito, né? Aquele momento em que eu observo a situação, eu olho para a minha vida e realmente eu falo, não, agora eu vou. A energia do cavalo aqui também, né? Que faz uma conexão muito bonita com o ano que nós estamos, né? Pela astrologia chinesa, o ano do cavalo de fogo. Então é perfeito, né? Eu vou chegar um pouquinho para cá. Vocês sabem que é aquele momento que eu dou aquela arrumadinha na mesa, né, gente? Porque eu tenho uma coisa. Então, eu não gosto de ver a mesa bagunçada. Até porque o tarô é sagrado e vocês também são sagrados para mim, né? Então, com o respeito que eu tenho, eu gosto de deixar a mesa muito arrumadinha, nada jogado. Magia do dinheiro. Olha isso, gente. E agora, pasmem, porque essa carta é para a gente colocar assim, pim, a cereja do bolo. Energia do 7. Então, veja que vai anteceder essa carta e vamos lá. É nas crenças limitantes que a magia morre. 7, 8. Examine crenças existentes. Tá? Então, falando sobre dinheiro, falando sobre colher dinheiro, tá? Realmente aqui, né, a crença de que você não é capaz, a crença de que não é possível, e não só sobre a questão do dinheiro, né, mas sobre a questão da satisfação, da realização, da autonomia, de ver, né, de si mesmo, de, sabe, a nossa própria individualidade, a nossa capacidade, né, da gente ver que a gente consegue realmente criar, né, outros cenários e dar um novo dimensionamento, tá, nas nossas vidas como um todo, né, e de ver que o fato de nós mudarmos a nossa energia, a frequência que nós estamos, porque o pensamento é uma energia, então o fato de nós mudarmos isso, alargarmos os nossos horizontes, isso impacta a nossa vida, a nossa família, as pessoas que estão perto de nós de modo muito positivo. É uma luz que assim como um sol,
Nós somos este grande sol, nós somos fractais, né? Então, o todo está em nós e nós estamos no todo. Quando a gente entende isso, realmente a gente encara a vida como uma grande aventura e uma grande possibilidade de experienciar, de expandir e ir além. Que mensagem profunda, que mensagem belíssima, Virgem. Eu espero que esta leitura possa chegar aí no seu coração como este grande sol, como um bálsamo de luz, contribuindo positivamente, te inspirando e te ajudando de alguma forma, Virgem. E se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E Virgem, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então seja membro Equinócio Plus. Yes! O link está aqui abaixo na descrição do vídeo, também está aqui abaixo fixado no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. E vem comigo, Virgem, vamos juntos realizar então o nosso mantra luz para o ano de 2026 e vamos fazer aqui mais uma ativação desta leitura em homenagem a essa vela que abre a vossa leitura. Então, coloque aqui abaixo para mim, por gentileza, meus queridos, um emoji de uma vela. Se você não achar o emoji da vela, coloca um emoji de uma lâmpada, tá? Eu vou saber, Virgem, que eu tive você, o seu carinho, a sua energia juntinho de mim até o momento aqui final dessa leitura. E desde já, Virgem, a minha gratidão pela sua companhia e por você estar sempre aqui valorizando e apoiando o meu trabalho, por nós estarmos assim, sempre juntinhos, né? Nessa força maior de conhecimento, de informação, de expansão, por estarmos seguindo juntos nesta grande aventura, nesta grande dança chamada vida. Vou ficar muito feliz com a sua participação. E vem comigo, vamos lá fazer o fechamento juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. Virgem, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre a sua vida, aqui, agora e por todo o sempre. E assim